Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução e dessa vez eu estarei traduzindo as resoluções do SSA2 2026. E eu escolhi para começar, para introduzir nessa playlist do SSA2 de resoluções, essa questão de biologia um tanto quanto bem interessante, veio aí num formato mais lúdico, né? De zoologia, que a galera costuma depreender um pouco, né, no ensino médio e ignorar, mas que é um assunto, na verdade, muito interessante. Ele fala aqui sobre um determinado jogo entre colegas de sala, que foi pedindo uma associação entre os personagens e suas características. Aí ele também diz que existem 3 tipos de cartas, né, que corresponde às cartas dos personagens, e aí a gente tem 5 personagens, como vocês podem observar aqui, ó. E ele também fala que existem as cartas de taxonomia, aqui, ó, as cartas de taxonomia, que são algumas características, o modo de vida, o comportamento, enfim, e o sexo deles, de cada um desses organismos. E ele fala também que existe a carta de profilaxia, que ela só é usada, no caso, quando se necessário, caso se aplique. E nesse tipo de questão, para a gente não ficar perdendo tempo, né, cada questão exige da gente um tipo de estratégia diferente de resolução. Então, tem questões que é melhor testar a alternativa, tem questões que é melhor você fazer do jeito tradicional e básico de ler o enunciado e tudo mais, ver com base nos dados, enfim. E esse tipo de questão seria usar mais ou menos a lógica, né? Eu tenho aqui a Tênia, que é aí o personagem Plá, e ele não me fala especificamente a Tênia, porque pouco importa, né? A única diferença entre a Tênia solium, que é originária do porco, e a saginata, que é originária do boi, é só essa diferenciação entre a origem, né, delas. No final, o método infeccioso, enfim, as manifestações de reações são as mesmas. E de cara, você vai por aquele que você tem mais facilidade, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma só minhoca, né? Ele me facilitou aqui. Então, eu posso deixar aqui a minhoca é um anelídeo, a gente já bem sabe. Na verdade, a minhoca não é o maior, tá? Mas é o principal representante do filo dos anelídeos. E de cara ele deixou já aqui representado como minhoca. Então, eu acredito que você já poderia tirar por aí. Então, como ele é um anelídeo, na classificação do filo, a gente só tem um filo que é anelídea, né? Que não é, que não é, que não é. Enfim, a gente já poderia aí relacionar, portanto, o 3 com o A. Então, vou anotar aqui embaixo, tá? 3 relacionado com o A, que é a minhoca com o filo anelida. Perfeito, né? Agora vamos associar com mais outras informações que a gente tem aqui e vamos ver se a gente já consegue cortar alguma aqui. Ó, ele relaciona na alternativa B Afrodite, que no caso é o anelídeo, com a característica B de ser invertebrado. Não é exatamente o filo específico, tá? O filo específico dos anelídeos é o filo anelídeo. Então, a gente já pode anelida ou anelídeo, tá? Eu já posso aqui excluir. Aí, a gente tem o famoso aristo, e ele, né, na letra B ainda, tá? E ele diz que é a letra E. Também não corresponde. A lombriga, a Ascaris lumbricoides, se vocês lembrarem bem, faz parte de todos aqueles exemplos que tem a filariose, tem as caridíase. E as caridíase, por exemplo, é então a lombriga, tá? E as lombrigas pertencem ao filo dos nematelmintos, tá? Então, vou até anotar aqui em cima também, para ficar nematelmintos, ou então nematódios, tá? Então, a gente já pode excluir também essa letra B de cara. A letra A, ele afirma que a primeira, que é a lombriga, a letra D,
que também não representa, no caso, o nematóide, então tá correto aqui. Só que, então aqui essa primeira parte tá correta, mas quando ele diz aqui a segunda parte, né, a maquiar, personagem maquiar, que é a personagem número 2, corresponde aí para o terceiro, para a classe cestoda, né? A cestoda, gente, é o filo platelminto, tá? São sinônimos. Então, quando ele corresponde a maquiar com a classe cestoda, tá errado, porque a gente sabe que corresponde, portanto, à classe de nematódios também. Mais um exemplo, né? Que é a patologia da oxiurose, que você, através de você acabar se contaminando, acabar cutucando as partes íntimas, pode aí ocasionar a ingestão de ovos e ocasionar, portanto, a contaminação por oxiurose. Então, a gente já pode eliminar também essa alternativa A. Então, aí ele me diz a C, tá? De cara, você não precisaria de toda essa análise, porque só analisando a tênia solium você já conseguiria marcar a alternativa, mas vamos fazer esse trabalho de formiguinha para revisar alguns desses, né? Aí ele me dá aqui a C, que é a personagem ainda causadora da oxiurose, tá? A maquiar, e ele corresponde à letra A. Não é um anelídeo, né? Vamos lembrar que não é um anelídeo. Com toda certeza não é um anelídeo. O maior representante são as minhocas, então a gente já consegue descartar também. E ele disse que a cuja, que é o quarto personagem aí, pertence ao filo Animalia. Gente, a cuja, que é a sanguessuga, pertence ao filo dos anelídeos, tá? Não pertence ao filo do Animalia aqui, como ele tá representando, não especificamente. Então, a gente já consegue cortar também. Afrodite, o terceiro personagem, a minhoquinha, ele associa a minhoquinha com ao filo, cadê? Afrodite, exato, ao filo anelídeo, aqui ó, anelita. Então a gente tem a correspondência das minhoquinhas com o filo correspondente, que fazem parte do filo anelita. Então a gente já consegue aí ter uma proposta de alternativa. E ele diz que o personagem Plá, que é o quinto personagem aqui, ó, ele pertence ao filo cestoda. E perfeito, né? Porque a gente sabe que a tênia, a principal característica da tênia é que ela é considerada, portanto, um platelminto. Vamos lembrar algumas características dos platelmintos? Aqui a gente sabe, então, que é um platelminto. Platelminto, eles são acelomados, né? Eles também têm as características de serem parasitas. A contaminação ocorre principalmente se você não cozinhar, não fritar bem a carne, né? E comprar carne de péssimas procedências. Então, a gente coloca aqui também como um ocasionador desse patógeno. Então, carnes mal cozidas é uma forma de infecção, e é a principal, né? E a gente corresponde justamente à alternativa letra D, não é isso? Porque é justamente o que ele se aplica. Ele me afirma que esse personagem Plá corresponde, portanto, ao filo cestoda, que é um sinônimo de platelminto. E ele corresponde como um método de profilaxia, ou seja, não é de tratamento, tá? Mas é uma forma de você não chegar a se contaminar. Tratamento é quando você já se contamina, tá? Mas a profilaxia, que é uma forma de você não se contaminar de jeito nenhum. Então, portanto, seria o cozinhamento adequado de carnes. Então, tratar os doentes e saneamento básico se enquadra, obviamente, em todas elas. Aí a letra L só me afirma que o personagem cuja, que é a sanguessuga, pertence ao filo de invertebrados. A gente já sabe que são aí anelídeos, representantes do filo anelídeos, né? E o Plá, que é o personagem da tênia, ele corresponde a D. A D, que é os nematódios, e não.
né? A principal característica que diferencia o platelminto dos nematódios é em relação que os platelmintos são acelomatos, como a gente já bem sabe, e os nematelmintos ou nematódios, eles já vão ser aí pseudocalomatos, eles vão ser triplásticos, tem três anexos embrionários, tudo bem? Principais representantes dos nematelmintos são as lombrigas, tá? Lombrigas, a ancilostoma, a filária, enfim, representam esse filo. Tem tubo digestivo completo, então eles são bem mais, como eu posso dizer, superiores que os platelmintos nesse quesito. Então a gente fica com a letra D, o gabarito. O que eu achei dessa questão? Questão fácil. Acho que veio bem para realmente tirar o estresse da prova, porque eu achei que esse cenário um pouco mais lúdico de jogo fizesse uma analogia com tirar esse estresse na hora da prova, porque foi uma questão mais tranquila, porque poderia ser mais robusta, né? As questões de zoologia, normalmente elas são mais complexas, então essa veio em um nível um pouco mais inferior. Mas se você errou também, não, sem problemas nenhum, porque tudo vale de aprendizado, né? Então, letra D, a alternativa correta. E só passando para lembrar, se esse vídeo foi importante para você conseguir compreender o intuito da questão, a resolução da questão, o mecanismo de resolução da questão, se te ajudou de alguma forma, não só compreender, como também ganhar um pouco mais de experiência em questão de aprendizado, em conhecimento, por gentileza, deixa um like aqui embaixo, diz o que você achou desse vídeo, né? Dá aí um feedback, seja ele positivo, seja ele negativo. Se for negativo, também vai contribuir para tentar, né, melhorar o quesito de resoluções de vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima resolução.